Oi, espero que todo mundo esteja bem. Essa é a oportunidade que a gente tem de compartilhar a palavra de Deus. Um tema bastante atual, um momento que nós estamos vivendo em meio a uma pandemia. Tem a ver com o vírus e tem a ver com o fim dos tempos. A palavra de Deus assim diz, 2 Pedro capítulo 3, versículos de 1 a 8. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios, dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Antes da gente entrar no texto e a gente aprender à luz da palavra de Deus, vamos dar uma olhada no contexto que nós estamos vivendo. Essa imagem que você está vendo aí na sua tela é algo que eu peguei do País, do jornal É o País, e aqui é um gráfico de como essa pandemia se espalhou, né? Começa na China e com pouquíssimas exceções, isso aqui eu peguei de quinta-feira, agora, passada, com pouquíssimas exceções, é só uma questão de tempo para estar no mundo inteiro. Aqui tem os casos confirmados de gente que pegou a doença, de mortos e aqueles que foram curados. Uma outra coisa que eu quero mostrar para você é uma palavra da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e ela é bastante contundente. Ela diz assim que o coronavírus é o maior desafio da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. Na sua fala, ela diz que depois da Segunda Guerra Mundial, esse momento que nós estamos vivendo é um momento que faz o mundo inteiro parar. Então, dois momentos fizeram o mundo parar: a Segunda Guerra e esse momento que nós estamos vivendo agora. Daí a gente vê o tamanho, a dimensão da crise que nós estamos vivendo. Voltando para o texto, a gente aprende três coisas com a passagem que nós lemos. Pedro, ele fala para a mente, o propósito dele é que a mente venha a ser despertada. A gente vai ver com detalhes um pouquinho mais na frente. Num segundo momento, o tema é a questão da promessa. Ele chama muita atenção com relação à promessa do Senhor, né? No capítulo 3 de 2 Pedro. E no terceiro momento, ele fala sobre o conteúdo dessa promessa, né? Que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olhando mais uma vez agora o texto e que nós lemos, é a leitura apenas do versículo 8, esse nosso primeiro estudo. Então, observe comigo mais uma vez. A gente vai ler e assim, isso abrindo um parênteses para a gente aprender a entender melhor um texto, interpretar corretamente. A gente tem que destacar quais são as palavras que se repetem
pela repetição das palavras, você vai conhecer a ênfase do autor. O que é que ele quer tratar? Então, a gente vai fazer essa leitura mais uma vez e a gente vai ter esse cuidado de destacar as palavras que se repetem. Quando eu falo a palavras, pode ser expressão ou expressões, sinônimos, para a gente entender e destacar aqui o que é que se repete. Então, mais uma vez, amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Algo que é importante, né? E aqui ele fala que essa é a segunda epístola. Então, 1 Pedro está escrevendo para uma igreja que é dispersa, que está sofrendo perseguição. Agora, nessa segunda epístola, o propósito, que também é esse despertamento, mas é algo mais interno. É uma igreja que, além de sofrer essa perseguição externa do Império Romano, é uma igreja que está sofrendo com os falsos profetas, os falsos ímpios. Esse é o contexto geral, tanto de 1 Pedro quanto de 2 Pedro. Então, isso é importante para ficar em mente. Versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como pelo mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios andando segundo as suas próprias paixões. Então, se a gente parar aqui, a gente entende logo no início qual é o propósito dele, procura despertar. Despertar o quê? Despertar a mente, né? Esse é o objeto. E aqui aparece com lembranças e uma expressão que tem a ver com a mente. É a questão de recordar. Um pouquinho mais à frente, agora voltando à leitura, o versículo 4, e dizendo: onde estará a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Portanto, deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, tendo reservados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mais uma vez, a gente vê aqui uma outra expressão que tem a ver com a mente, né? Aparece o esquecer. Quem esquecem está direcionado aos escarnecedores que deliberadamente esquecem. E mais uma vez, ele termina o versículo 8 dizendo que nós não devemos esquecer. Quem? Os amados. Aqui eu quero só destacar, e o nosso estudo de hoje vai tratar dessa palavra que o apóstolo Pedro tem como propósito de despertar a mente, né? E aqui observe que o que está em amarelo, ele usa palavras que têm a ver com a mente para que ocorra esse despertamento. E aí fica a pergunta: o que é despertamento? Despertamento, a gente sabe muito bem, é despertar a mente, é acordar, é despertar do sono. E o que é tão interessante, irmãos, é que no tempo em que a gente está vivendo, e essa palavra de Pedro, que tem como propósito de despertar do sono, vocês estão lembrados lá das parábolas das 10 virgens, lá de Evangelho de Mateus, capítulo 25?
O que eu acho interessante é que no versículo 5 da parábola, diz que, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Ah, só que ele termina a parábola com um alerta. E aí no versículo 13, ele nos chama a atenção dizendo assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Muito embora na parábola ele fala que todas as virgens foram tomadas pelo sono, ele termina chamando a atenção para que os seus ouvintes, os seus servos, os seus discípulos não caiam na tentação de adormecerem, mas que fiquem atentos, estejam totalmente acordados, porque não se sabe nem o dia e nem a hora. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos de 4 a 9, diz assim, palavra do Senhor: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Portanto, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, usando aquela técnica, digamos assim, de perceber a importância das palavras, então, observe nesse texto o que acontece aqui. Então, o apóstolo Paulo, ele destaca, ele fala aqui, como ladrão vos apanhe de surpresa. Então, para que o dia, e dia está em letra maiúscula, não seja algo de surpresa. E uma outra expressão que aparece aqui um pouco mais embaixo, no versículo 6, fala sobre vigiar. Então, ele destaca uma ênfase aqui, que nós devemos estar atentos, estar vigiando. Aí a gente volta um pouquinho daquilo que eu acabei de destacar, a palavra do Senhor Jesus na parábola das 10 virgens. Vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Uma outra questão que a gente observa aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, é que ele fala de não dormir, não durmamos, né? Então, se você está vigiando, é porque você naturalmente está acordado. E ele destaca também o fato de ser ou de estar sóbrio, de não se deixar levar por nenhuma substância que tire você da realidade, né? Essa é a ênfase. E aí, quando a gente se depara com uma situação que nós estamos vivendo, a gente não sabe quanto tempo a gente vai passar, né, de quarentena. A gente pede a Deus que o quanto antes, o mais rápido possível, que Deus venha guardar a nossa família, a nossa vida, mas o povo brasileiro, o mundo como um todo, muito embora a gente entende à luz da palavra de Deus que ele está permitindo isso, Deus está no controle e ele tem um plano e um propósito. Mas são nesses contextos que a gente se pergunta, antes de acontecer tudo isso, como é que a gente estava? Né? A gente estava tão preocupado
preocupado com as nossas coisas, com a nossa vida. A gente estava acordado, a gente estava vigiando. Mas vamos adiante. E quando eu estava estudando essa passagem, e aí eu quero colocar para você mesmo de um modo virtual, para você parar e pensar. Paulo, ele prega numa determinada cidade e tem um jovem que está sentado na janela. Qual era o nome desse jovem? Você está lembrado? O nome dele é Eutico. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 9. Só que Paulo demorou demais. Ele começou a pregar, ele estava sentado, ele ficou cansado e ele adormece e ele cai da janela. E aí Paulo acalma a igreja e diz: olha, ele não está morto, ele vai viver. E ele desce, ele dá um abraço, o jovem ressuscita. E aí a igreja se sente confortado e Paulo prega até amanhecer o dia. Mas aqui tem algumas perguntas que essa passagem vem à nossa mente e ao nosso coração. A primeira pergunta é: por que ele estava naquela reunião? A Bíblia não diz, mas o que motivou ele? Por que ele estava lá? Será que ele foi para aquela reunião porque todo mundo que ele conhecia estava naquela reunião? Porque os seus pais levaram? A grande questão é qual a motivação? O que é que está por trás? Segunda pergunta que fica: qual a razão dele ter sentado na janela? Será que é porque estava muito cheio? Não tinha mais espaço? É bem possível, porque era o apóstolo Paulo. Já pensou que privilégio ouvir e aprender do apóstolo Paulo? Mas será que não tinha um cantinho? Ou será que estava abafado? Porque naquela época a gente sabia muito bem, não havia a luz elétrica, né? E tinha os candeeiros. Será que era porque estava abafado? Será que eram as duas coisas? Ou uma terceira possibilidade? Será que além disso tudo também era um lugar que ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Ele tanto estava na reunião com o corpo presente e tendo o privilégio e a oportunidade de aprender com o apóstolo Paulo, mas ao mesmo tempo ele, como estava sentado na janela, ele poderia ver um movimento, talvez, de alguém passando, de alguém subindo, de alguma confusão, se porventura houvesse na rua. E tem mais uma outra questão. E qual a razão dele ter ficado com sono? Será que é porque ele acordou muito cedo? Será porque ele trabalhou o dia inteiro? E aí, como estava demorando e ele acabou sendo pego pelo sono? E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo que pode acontecer com a gente. A gente levar uma vida cristã sonolenta, né? Ser identificado como cristão, mas de saber que, no meu entender, a Bíblia não diz, mas eu acredito que não ardia mais o coração. A palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, não ardia mais o coração daquele jovem. Estão lembrados dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus está falando a viagem toda e depois que eles percebem que em todo o tempo Jesus estava presente, um se volta para o outro e diz: porventura não nos ardia o coração quando ele expunha as escrituras? O coração daqueles homens, muito embora eles estavam desanimados, abatidos, voltando para casa, estavam fora da direção de Deus, mas o coração ardia quando ouviam a palavra de Deus. Esse jovem, eu entendo que o coração dele não ardia mais. Por isso que a palavra, a pregação que durou toda uma noite se tornou algo enfadonho, algo pesado. Não falava mais à sua vida, não falava mais ao seu coração. Isso é algo que a gente tem que parar e pensar claramente.
Será que de algum modo eu e você nós estamos vivendo assim? Será que a gente se acostumou com o sagrado, de ouvir várias mensagens, vários estudos, e não nos toca mais, não nos arde mais o coração, como no início da caminhada, e como não nos arde, se torna algo enfadonho. Até porque, para quem já tem algum tempo de caminhada, quantas mensagens, quantos estudos nos já ouviu? E mais uma vez uma mensagem no mesmo texto, a mesma palavra, que não toca mais, não arde mais. E aí a gente fica dividido entre uma coisa e outra. Por isso o alerta fica, cuidado para a gente não ter uma vida cristã sonolenta, que na verdade está dormindo. Né? E aí a gente encontra fora da palavra de Jesus. Vigiai, pois. Ou da palavra do apóstolo Paulo falando lá em Tessalonicenses. Voltando ao texto, mais uma vez eu quero chamar a sua atenção. Aqui ele fala que ele procura despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Finalzinho do versículo 1. Então, se lembra que a gente destacou as duas palavras, lembrar e recordar? Ou seja, é trazer à memória. Não é algo novo, não é uma palavra nova, não é um ensinamento novo. É algo que já foi dito, é algo que está lá dentro, é algo que foi esquecido. O propósito do apóstolo Pedro é de chamar esse conhecimento que está lá esquecido, lá na mente, à tona, para que haja um despertamento. Eu acredito que tudo isso que nós estamos conversando e estudando agora não é algo novo. Com certeza você já ouviu, mas é muito possível que, talvez por causa do momento em que nós estamos vivendo, que na nossa geração é algo único, uma pandemia com uma proporção desse tamanho, de parar o mundo, e de a curto prazo a gente não sabe quanto tempo todo mundo vai ficar ou deve ficar em quarentena. E é um choque de realidade. Sinceramente, eu acredito que Deus permitiu para que a gente venha cair em si e dizer assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Mas tem uma outra coisa, é o processo que ele fala aqui, né, do processo do apóstolo Pedro. Então, observe que o seu propósito é para que haja um despertamento, né? Então, procuro despertar aqui, e esse despertamento na vossa mente com lembranças e recordações. O quê? O que é que está lá dentro? O que é que ele quer que venha à tona? Ele fala que são as palavras dos profetas, dos santos profetas, se referindo ao Velho Testamento, e ele fala dos ensinamentos dos apóstolos, se referindo ao Novo Testamento. Então, é um processo. Esse despertamento acontece na mente, é algo que já está lá dentro da mente, é algo que você já ouviu, que já foi ensinado, palavras dos profetas, que tem a ver aqui com o Velho Testamento, e os ensinamentos dos apóstolos, que tem a ver com o Novo Testamento. E a palavra de Deus venha nos despertar para essa realidade. Então, a gente vai ver aqui, eu só destaquei três palavras de despertamento. Então, primeira palavra de despertamento, à luz do Velho Testamento, que Pedro chama dos santos profetas. Eu vou destacar aqui de Sofonias, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção!
O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. E aí eu convido você, já que está todo mundo preso dentro de casa, de quarentena, e deve ser assim, só sair o estritamente necessário, para dar uma olhada. E o contexto que esse profeta, Sofonias, fala, e que é um dia amargo para aquele que não conhece a Deus, para aquele que não teme a Deus. Todo homem clama, e até o homem poderoso. Numa perspectiva humana, esse momento que nós estamos vivendo, não tem remédio. Os homens estão correndo atrás, mas o tempo, esse momento, não tem remédio. Tem o tratamento, mas não tem uma vacina, não tem um remédio específico. Os homens estão correndo atrás. Acredito que mais cedo ou mais tarde vão encontrar a cura, mas para a volta do Senhor, por isso que a gente tem que levar uma vida atenta, acordada, porque o dia do Senhor está próximo. O remédio é a pessoa bendita de Jesus, é ter a nossa vida debaixo do senhorio do Senhor, pois fomos lavados e comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Para quem pertence a Deus é um dia glorioso. Para quem não anda nos seus caminhos, para quem ainda não se rendeu ao senhorio do Senhor, é o que o profeta Sofonias assim diz. É um dia amargo. É um dia de grande clamor, até para aquele que é poderoso. Uma outra palavra de despertamento, agora palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versículos de 42 a 44, Jesus diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui, mais uma vez, Jesus está chamando a atenção para os seus discípulos, para ficarem atentos, vigiai, acordado. E quando ele fala do ladrão, e que geralmente isso acontece à noite, num momento em que o dono da casa está dormindo, está descansando, mas aqui ele usa essa figura. Ora, se o dono da casa, o pai de família, soubesse que hora viria, independente se é de noite ou de dia, ele ficaria atento, ele não deixaria que isso acontecesse. Assim como a gente não sabe que hora e que momento, se vai ser agora, em 2020, ou se vai demorar outros tantos, isso nós não sabemos. O que sabemos é que o Senhor, que o Filho do Homem irá voltar para buscar a sua igreja. Por isso que a palavra dele é: você não sabe que hora, mas fique atento, vigie. A palavra agora de despertamento dos apóstolos, e aqui é a luz do Novo Testamento de Hebreus. A gente fala muito nesse versículo de Hebreus 10, 25, mas a gente se esquece da parte final, a gente enfatiza mais a primeira parte, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Enfatiza mais o fato de estarmos juntos. E nesse momento a gente tem que estar junto virtualmente, junto em oração, e clamando e pedindo a Deus que use de graça, de misericórdia para com a nossa família, para com o Brasil, nossa igreja e o mundo.
Mas o autor aos Hebreus fala que o fato da gente estar junto, um chamando a atenção do outro e percebendo que o dia, e observe que dia aqui está com letra maiúscula. Uma outra oportunidade, a gente vai voltar a esse texto de 2 Pedro, capítulo 3, e a gente vai perceber que lá, o dia do juízo, o dia de Deus, também está com letra maiúscula. O que isso quer dizer? O que é que significa? Isso é uma outra oportunidade, a gente vai estudar. Mas o fato é que o dia está se aproximando. Então, eu peguei apenas 3 exemplos, que são palavras de despertamento que o apóstolo que o apóstolo Pedro tem a intenção para que os seus ouvintes venham acordar e venham vigiar. Aí fica essa questão para a gente, depois de tudo isso que a gente ouviu até agora. O que tem ocupado a sua mente? Qual é a nossa primeira preocupação? A gente tem corrido atrás de quê? Eu louvo a Deus por esse tempo, porque é uma oportunidade daquele que em algum momento perdeu a visão de Deus, está tão ensimesmado com a sua vida, com seus projetos, com os seus sonhos, que perdeu a consciência que nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. E que a nossa mente está tão cheia de outras coisas que Deus e as coisas de Deus têm ficado em segundo plano. Então, é uma oportunidade. É um tratamento de choque, é algo que nos preocupa, é um tempo de incerteza, mas que a gente venha aproveitar esse tempo que a gente foi parado, foi forçado a parar, para a gente rever o que é que tem ocupado a nossa mente. Quais as nossas prioridades? Será que de algum jeito, de alguma forma, eu tenho invertido? Tenho colocado Deus e o seu propósito para com a minha vida no segundo ou no terceiro plano? O que tem ocupado a sua mente? Voltando ao texto, o apóstolo Pedro, ele faz destaque, agora ele faz uma comparação, ainda tratando da mente, o que ocorre com a mente do ímpio e com a mente do cristão. Então, no versículo 5, então, 2 Pedro capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Agora, no versículo 8, ele fala sobre o cristão, ou a mente do cristão. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, observe que a mente do ímpio, eles esqueceram de forma deliberada, de forma proposital. Já o cristão, Pedro está chamando a atenção para que outras coisas não venham ocupar a mente. Consequentemente, consequentemente fazer com que o cristão venha esquecer de Deus e das suas promessas. Ele faz essa diferença entre a mente do ímpio e a mente do cristão. Eu peguei aqui a manchete da revista Veja, esse é de 2009, 4 de novembro de 2009. Observa aqui a capa, o fim do mundo, e eu destaco algumas palavras dessa manchete principal.
Porque tenha por certo, irmãos, que não é só quem conhece a Deus, não é só a igreja, que olha para essa situação e se depara ou se lembra com essa questão do fim do mundo. Mas voltando lá da mente do ímpio que deliberadamente esquecem, essa matéria trata sobre esses que deliberadamente esqueceram e zombam da promessa do Senhor de voltar. É como está aqui, já aparece aqui. Uma pergunta que está no conteúdo da matéria, que diz assim: por que continuamos a acreditar em profecias finalistas, apesar de todas elas terem fracassado redondamente? Deixa eu só abrir um parênteses. Eu vi semana passada um vídeo, alguém falando de uma profecia que a volta de Jesus está marcada agora para o dia. O E4 é 9 de abril de 2020. Essa é a nova data. E que depois que o Senhor voltar, vem a marca da besta e que não é mais o 666, é o 664, segundo essa profecia. Mas isso aí é dentro da igreja que está surgindo essas falsas doutrinas. Mas não pense você que o mundo ou os ímpios, como Pedro trata, que esquece deliberadamente e que zomba a respeito da volta do Senhor, fica perguntando por que ainda esperam que o mundo vai acabar se outras profecias já fracassaram. Por que continuar a insistir nisso? Ainda na mesma revista, agora cita o terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, que ele fala que essa narrativa escatológica é um delírio de um maníaco. E, por fim, ainda no conteúdo dessa matéria, cita um homem, um irlandês, e que ele fala que essas visões são delírios, esses delírios apocalípticos são inventários das visões de um drogado. Daqui a gente consegue ver é isso que o apóstolo Pedro está combatendo. Essa mente do ímpio que não crê, que esquece de forma deliberada a promessa da volta do Senhor e do fim de tudo e de todas as coisas, porque Pedro trata sobre isso, e que zomba e que escarnece. É esse tipo de coisa que Pedro está combatendo. Agora, quando a gente volta para a mente do cristão e quando Pedro fala, não se esqueçam, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Pedro está falando para a igreja e para mim, para você, e aqui agora a gente já chega na parte final do nosso estudo, que o Senhor é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Então, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de incerteza, é um tempo de muito medo, de preocupação. A gente tem que ser prudente, a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente não pode esquecer que Deus está no trono, que Deus está reinando, que Deus está governando, que a minha e que a sua vida está nas mãos de Deus. E que a qualquer hora e a qualquer momento Ele pode e Ele tem todo o poder de fazer passar toda essa mortandade que tem assolado o mundo e que nós estamos vivendo, a nossa geração está vivendo esse tempo. Deus é poderoso para fazer isso, mas isso só vai passar
quando Ele assim quiser, quando o propósito de Deus se cumprir. Quanto a mim e a você, nós que conhecemos a Deus, que amamos ao Senhor e que esperamos nele, devemos confiar sabendo que a nossa vida está em suas mãos e que nada e nem ninguém pode nos arrebatar. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. A condição de ser do Senhor, essa ninguém nos tira. Independente se estamos vivos ou mortos. A gente não deve temer o amanhã. Ele é o Senhor do tempo. Então, enquanto os ímpios deliberadamente se esquecem, zombam, escarnecem de Deus e da sua palavra, nós que conhecemos a Deus, o apóstolo Pedro tem o propósito de despertar, que haja um despertamento na nossa vida. Se de alguma forma, meu querido, a gente estava tão preocupado até essa pandemia chegar aqui na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país, se de alguma forma a gente estava tão preocupado com a nossa vida, com as nossas coisas, o corre-corre, seja lá do que for, agora é hora da gente parar e despertar e rever qual o caminho que a gente estava trilhando. Aproveitar a oportunidade do tempo chamado hoje para voltar-se ao Senhor, para confiar e esperar nele e ser um instrumento de bênção na vida de tanta gente que junto e está na mesma situação e que não tem fé, que não tem confiança, que está desesperado. É uma oportunidade da gente testemunhar e falar de Deus, para que haja salvação. E que no tempo certo, no tempo oportuno, como o Senhor está sentado no trono, como Ele é o Senhor do tempo, tudo isso há de passar. Ou mais cedo ou mais tarde, ou hoje ou amanhã. Essa é a nossa esperança e essa é a nossa convicção, é a nossa fé, que Ele voltará para buscar a sua igreja. Se Deus permitir, em outra oportunidade, a gente vai estudar a continuação do texto do apóstolo Pedro. Mas, num primeiro momento, Pedro trata, é uma palavra para a mente, um despertar para a mente. Vamos despertar, irmãos? Vamos voltar, vamos buscar ao Senhor, vamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, voltar ao Senhor em arrependimento e fé, vamos ser luz. Minha oração é que Deus o guarde, o abençoe, o livre de todo mal, de homens perversos, que nenhuma praga chegue à sua casa e que no tempo certo, no tempo oportuno, Deus nos dê a oportunidade da gente se reencontrar para louvar a Deus, para agradecer a Deus pelo livramento. Que Deus abençoe. Um grande abraço e a gente vai usando esse meio para a gente estar aprendendo e compartilhando a sua palavra. Deus abençoe.